Como Vren era um nojento órfão falido perdedor, que foi contratado por Deus para proteger o universo de ser destruído, até que um dia, ele conheceu um lobo invencível que maximizou todas as suas estatísticas e fez dele o homem mais dominado vivo. Depois de perder seus pais por causa do vício em jogos de azar, ele gastou todas as economias de sua vida em bilhetes de loteria. E mesmo sendo orador da turma de sua faculdade, ele ainda estava desempregado, dorme o dia todo no parque e nunca toma banho. Mas ele ainda de alguma forma espera se tornar um milionário e namorar a garota mais gostosa. Então ele continua perdendo todo o seu dinheiro em Crypto Rug Pulse. Algumas horas depois, uma garota gostosa o acordou, dizendo que estava perdido e mostrou a Ren um mapa do lugar que ela estava tentando chegar. No entanto, Ren ficou chocado depois de ver que seu destino era na verdade a casa dele. Então ela revelou que estava procurando um lugar do SUS para morar. Nesse momento, suas duas células cerebrais se clicaram e ele se lembrou de que iria alugar alguns cômodos de sua casa para ganhar algum dinheiro. Vren disse a ela que ele era o dono da casa. Então eles começaram a ir para lá juntos. E enquanto estava no ônibus, a garota se apresentou como Lily. Em pouco tempo, eles chegaram à cidade natal de Vren, e continuaram a andar até que Vren viu as orelhas de gato de Lily, mas eles desapareceram imediatamente. Então ele pensou que estava apenas alucinando. Mas quando Lily viu os morcegos que cercavam, ela disse a Ren que ele deveria ir para casa rápido, e o forçou a fugir de lá. No entanto, foi apenas alguns momentos depois, quando os morcegos reapareceram, então Lily decidiu se transformar em sua verdadeira forma. Ren ficou chocado quando viu que ela era uma garota lobo, mas Lily o afastou quando uma vampira atacou, e os dois começaram a brigar. Quando o vampiro voou para longe, ele desapareceu de repente, e Lily imediatamente percebeu que tinha ido para Vren. Mas quando o vampiro se aproximou de Vren, Lily correu rapidamente em direção a eles e pegou os tijolos de pedra para jogá-los no vampiro. Assim que seus ataques pousaram, o vampiro desapareceu imediatamente, então Lily voltou à sua forma humana e decidiu não ir com Ren para sua casa para sua segurança. Mas enquanto ela se afastava, Ren a perseguiu porque estava preocupado com ela e disse para ela dormir em sua casa para sua segurança também. No dia seguinte, Vren acordou de repente por causa do grito de Lily e foi vê-la imediatamente, mas descobriu-se que ela estava com medo do gato de Vren chamado Holly. Então Vren mostrou a ela que seu animal de estimação era inofensivo. No entanto, Lily disse que havia um problema com a TV. Mas quando ele abriu a cortina, eles viram centenas de morcegos do lado de fora. Então Lily imediatamente se transformou depois que os viu. Ren imediatamente fechou a cortina, mas os morcegos quebraram a janela e se transformaram na garota vampira da noite passada, e ela tomou Ren como refém. No entanto, quando as meninas começaram a push fighting mais uma vez, Ren gritou para elas pararem a briga, pois quebrou seus móveis. Enquanto os dois discutiam, o estômago do vampiro de repente rosnou. Então Ren preparou algo para comer para eles, e a garota vampira se apresentou como Vivian, e ela revelou que estava planejando alugar o quarto na casa dele também. No entanto, Ren percebeu que ele poderia ser o único a enganá-los em vez de ser o único que sempre é enganado. Então, ele permitiu que eles ficassem, forçando-os a pagar o dobro do aluguel. No entanto, ambos eram contra viver um com o outro. Mas quando Lily destruiu a mesa, então Vren disse a ela para limpar a bagunça e levou Vivian para seu quarto. Mas como Vivian deixou suas coisas do lado de fora, ela pulou da janela para trazê-las de volta para dentro para que pudesse pagar o aluguel. Mas quando ela tirou a carteira, seu dinheiro não estava mais lá, e percebeu que ela poderia ter perdido sua bolsa quando estava brigando com Lily na outra noite. Então ela culpou a garota lobo. Vivian chorou e perguntou se havia um cemitério próximo na área onde ela poderia ficar por um tempo. Mas Vren sentiu pena de Vivian. Então ele permitiu que ela morasse em sua casa e disse que ela poderia pagar o aluguel assim que tivesse seu dinheiro novamente. Willy de repente ouviu o celular de Vren, então ela foi buscá-lo para dar a ele. Quando Vren atendeu o telefone, ele foi repreendido pela mulher que o chamou, e acabou sendo um convite para entrevista de uma empresa, mas a mulher não se apresentou e apenas pediu que ele fosse ao escritório. Ao chegar ao local, a mulher voltou a ligar para ele, mas foi orientado a procurar o poste telefônico e colocar a mão nele. Mas quando ele olhou para cima, ficou chocado com o que viu. Então lhe disseram para tirar a mão do poste. E esse foi o momento em que ele foi sugado para este lugar. Han abriu os olhos e ele estava na frente da grande porta de uma mansão, mas ela se abriu sozinha. E depois de alguns momentos, um servo elemental veio até ele. Isso o levou até a porta da frente de uma sala e, ao entrar, viu a mulher que o convidou para a entrevista. Segundo ela, ele estava no bastardo escritório do Space. Então ela se apresentou como Raven, e alegou que seria sua chefe. Vren perguntou por que ele foi convidado para uma entrevista, já que ele não se candidatou a esta empresa. Então Ravena lhe contou a verdade e disse que ele foi escolhido por Deus, explicando que seu novo trabalho traria paz ao mundo. Ela disse a ele que ele iria ajudá-la a parar aqueles que têm objetivos para destruir o mundo, e que seus dois inquilinos, Lily e Vivian, foram a razão pela qual ele passou no exame preliminar para este trabalho. De repente, ele foi levado para uma sala, e Ravena explicou mais claramente o que ele faria neste trabalho. Mas ele precisava aceitar mais inquilinos como Lily e Vivian,
porque essas criaturas eram chamadas de párias. Seu objetivo seria apoiá-la na prevenção de qualquer grupo de reverter a evolução humana através de meios artificiais, e disse que também era seu trabalho manter seus inquilinos longe de problemas. Eles voltaram ao escritório de Ravenna novamente, e Vren buscou esclarecimentos de que ele não faria nada de ruim neste trabalho. Então Raven prometeu a ele que isso não aconteceria, porque eles queriam paz no mundo. Depois que ela mostrou a ele seu contrato, Vren assinou e foi teletransportado de volta para sua casa. Então ele mostrou o contrato para Lily e Vivian e contou tudo o que aconteceu. No entanto, ambos não conheciam Ravenna, e porque Vren foi designada para tratá-los bem, Vivian pensou que Ravenna não estava do lado dos caçadores de demônios. Eles também discutiram esses caçadores de demônios em sua conversa, e Vivian disse que essas pessoas eram monstros híbridos com sangue meio humano, então eles eram os inimigos dos pares como eles. Mas através de uma organização religiosa, eles já haviam entrado em contato com as pessoas e se tornado uma ameaça para elas. Mas Vivian disse que se os caçadores de demônios os encontrassem, eles teriam que sair de casa para que Vren estivesse a salvo de seus inimigos. Enquanto Vren descansava, ele sonhou que estava em outro lugar, mas imediatamente pensou que era apenas um sonho. Então tentou se dar um tapa para acordar, mas só se machucou como se estivesse no mundo real. Ele começou a andar, mas se deparou com alguns lobos que o perseguiam e quando ele caiu de joelhos, um lobo o atacou. Esse foi o momento que ele acordou com a ajuda de Lily, mas quando ele tocou seu cabelo, ele ficou com pelo de lobo em suas mãos, e Vivian disse que não conseguia sentir nenhuma magia negra disso. Ela pediu a Lily para cheirá-lo e a chamou de cachorro, mas ela não estava familiarizada com seu cheiro. Vivian tinha sapatos de argola de 2 braceletes de prata, que ela comprou em uma vila egípcia há centenas de anos. Ela tinha certeza de que o que Vren havia experimentado em seu sonho não era comum, e que os braceletes tinham a capacidade de destruir seres malignos. Ela também tentou usar sua magia de sangue nele, mas para sua surpresa, não funcionou. Então ela usou outra técnica que era um forte feitiço para dormir, mas só funcionou em Lily, que imediatamente adormeceu, e também não teve efeito em Ren. De repente, Ravenna ligou para ele e disse para ele ir ao escritório dela no dia seguinte. Quando ele chegou ao escritório de Ravenna, ele ficou surpreso que o servo elemental não apareceu, mas de repente, Ravenna Kane apareceu. Quando eles entraram em seu escritório, Raven entregou um terminal de dados para Ren, e ela disse a ele que ele poderia usá-lo se sua vida estivesse em perigo enquanto ele estivesse em uma missão. Mas ao ouvir isso, Ren imediatamente percebeu que poderia morrer neste trabalho. Então Raven garantiu-lhe que, enquanto ele tivesse algum trabalho a fazer, eles sempre poderiam encontrar um novo corpo para sua alma. Por causa disso, ele se sentiu um imortal enquanto fazia esse trabalho. E depois disso, Raven o levou para o centro de aprimoramento, onde eles tiveram que realizar seu teste de aprimoramento como um novo examinador. Ravenna alegou que era um ajuste do corpo que lhe daria uma habilidade especial. Então ela trouxe algo que tinha a forma de um caixão e pediu-lhe para entrar. Mas por causa de seu medo, ele hesitou em entrar na máquina. Então Raven apenas o chutou para entrar lá. Raven iniciou o teste de aprimoramento, e quando de repente desapareceu, Raven ficou preocupada e se perguntou se ela havia pressionado o botão certo. Mas quando Ren acordou, ele havia sido enviado de volta para o mesmo lugar que ele havia sonhado no outro dia. Enquanto ele andava por aí, o terminal de dados foi ativado e informou que Raven havia pressionado outro botão e, por causa disso, seu teste de aprimoramento foi especial. Mas Ren ficou surpreso que essa coisa falasse. Como sentia muito frio, implorou ao aparelho se poderia dar algo para ele usar. Mas de acordo com o terminal de dados, alegou que não era Doryman com um bolso mágico, e que ele só poderia responder perguntas já que não tinha magia. Então, eles continuaram andando, e ele perguntou ao terminal sobre a localização atual. Então respondeu que eles estavam na dimensão dos sonhos, mas também disse que se ele morresse aqui, isso também aconteceria com ele na vida real. Vren de repente ouviu algo e, depois de um tempo, os lobos o atacaram. Então ele lembrou que quando ele tinha um Street vindo lá, eles o haviam atacado antes também. Então o terminal de dados rapidamente se escondeu em seu bolso, e os lobos vieram em sua direção. Quando um deles o atacou, ele rebateu, mas 2 outros lobos correram e o morderam. Porém, algo se ativou, e era um escudo que o protegia das presas dos lobos. Por isso ele não se machucou. E de acordo com o terminal de dados, este era o escudo rígido que ele obteve da câmara de aprimoramento. Mas, de repente, os lobos fizeram um som uivante e seu líder ouviu. Han correu rápido, mas o líder dos lobos ainda o alcançou e imediatamente tentou mordê-lo, mas seu escudo protegeu mais uma vez, e isso danificou os preciosos dentes do lobo. O lobo falou e perguntou sobre seu propósito em vir para a área, mas Vren ficou chocado que ele pudesse falar e disse que ele era apenas um viajante. Mas o lobo logo descobriu que ele estava mentindo com base em seu cheiro. Ele aprendeu com o lobo que também havia humanos que viviam neste lugar, e além dos lobos grandes, os lobinhos famintos também iam lá e perguntavam sobre sua refeição. Então Vren fez um acordo com o líder dos lobos que se ele fosse levado para o lugar onde as pessoas vivem, ele encontraria um dentista para consertar suas presas. No dia 1, o lobo alegou que os humanos nunca poderiam ser confiáveis, mas concordou com sua oferta e imediatamente o levou para a aldeia onde havia cabanas das pessoas. Quando eles chegaram,
Vren entrou em uma cabana e viu uma placa de aço com algo gravado nela, e era familiar para ele. Mas, de repente, toda a área se iluminou, e depois de alguns instantes, a rajada de vento ficou mais forte. Então ele imediatamente pegou a placa de aço que encontrou e foi capaz de retornar ao mundo real. Ele contou a Ravenna sobre o escudo rígido que recebeu, mas afirmou que não notou nada em comum. Então Raven disse a ele que ele ainda tinha outras habilidades que ele poderia usar depois que elas adicionasse, junto com a velocidade de reação, força, velocidade de recuperação, ela o dotara de habilidades ilimitadas. Mas Han perguntou sobre a dimensão dos sonhos. Então ela disse a ele que uma pessoa normal não poderia ir lá sem usar uma técnica especial. Por causa disso, Vren mencionou que ele tinha estado lá antes enquanto ele estava dormindo, e ele também mostrou a pele de lobo que ele conseguiu quando ele e um Street chegou lá e deu para Raven. Lembrou-se da chapa de aço que tirou da cabana, mas não conseguiu encontrá-la antes de sair da mansão. No entanto, Raven contou a ele sobre o novo inquilino que ele tinha que pegar na Europa e que as passagens de avião também estavam prontas, e ele descobriu que Lily e Vivian iriam para este país com ele. No dia seguinte, os três embarcam no avião e decolam para o novo país, e enquanto estavam a caminho, Vivian perguntou a Ren sobre a identidade do novo inquilino que eles deveriam conhecer, mas Ren alegou que Raven só tinha dito a ele para ir a um lugar chamado Yorkford, e que ele não sabia nada sobre o inquilino. Lily expressou que estava animada para conhecer seu novo inquilino, e Vivian ficou surpresa com quão alto os aviões podiam voar. Então Lily a provocou e questionou se era sua primeira vez em um avião, e a chamou de Broki. Depois de um tempo, eles chegaram ao país e Vivian afirmou que a área havia mudado, e que antes era apenas terra estéril. Mas Vren a questionou se ela já tinha estado aqui antes e Vivian disse que ela morava na Inglaterra há muito tempo. Depois que eles andaram por um tempo, Vren pensou que eles estavam perdidos, então Vivian afirmou que seu inglês era tão bom quanto o de um falante nativo e tentou pedir instruções, mas ela ficou desapontada quando ninguém entendeu uma única palavra que ela disse. Mas depois que Ren a questionou, ela revelou que morava aqui há alguns séculos. Então Ren explicou que as pronúncias haviam mudado desde então. No entanto, Vivian usou seu cérebro e fez Lily sentir o cheiro do envelope que Ren tinha. Então Lily foi capaz de rastrear até o destino deles usando seu poderoso nariz de cachorrinho, e eles finalmente chegaram ao hotel. Vivian e Lily ficaram animadas ao verem todos os luxos no quarto do hotel, e Lily pediu serviço de quarto e começou a mastigar comida deliciosa. No entanto, Vivian ficou excitada com os travesseiros macios e as duas fizeram barulhos estranhos. Vivian perguntou novamente se ele realmente era o caçador de demônios, e depois de um pouco de hesitação, ele afirmou que ele realmente era um caçador de demônios autônomo. Então Vivian riu dele e disse que um caçador de demônios nunca anuncia sua identidade, e ela alegou que ele era um charlatão. Mas quando ela disse que ele não representava ameaça, e que eles deveriam encontrar o verdadeiro amanhã, Nangon se teletransportou de sua varanda para deles. Mas de repente ele escorregou e estava prestes a cair, mas foi salvo por Ren que o agarrou pela perna. Ele mostrou a eles os encantamentos demoníacos para provar que ele era um caçador de demônios. Mas quando Nangon perguntou a ele sobre suas identidades, Ren afirmou que ele era apenas um cara comum e Lily apoiou sua verdade. Mas Nangon estava cético em relação a ele e afirmou que nenhuma pessoa comum saberia sobre caçadores de demônios e Yorkford. No entanto, ele os ofereceu para irem juntos para Yorkford, então Vivian aceitou instantaneamente sua oferta. Depois que Nangon saiu, Ren questionou por que ela aceitou sua oferta. Então Vivian alegou que eles precisavam observá-lo de perto porque ele poderia estar atrás de seu inquilino. Na manhã seguinte, todos eles estavam a caminho de Yorkford em um trem, mas Vivian e Lily começaram sua briga de buceta novamente, e Vivian reclamou que Lily arruinou seu sono na noite passada. Enquanto isso, a televisão mostrou um repórter que entrevistou um cara estranho chamado Agnes sobre os eventos fantasmas, e Angus explicou as visões horríveis de anomalias estranhas que ocorreram nas ruínas do castelo. Mas quando o repórter anunciou um prêmio em dinheiro para alguém que desse uma solução para isso, Vivian se empolgou. No trem, algumas pessoas estranhas esbarraram na mala de Mangon, e Ren afirmou que aquelas pessoas não pareciam normais, mas só então chegaram ao seu destino. Mangon usou seu cheiro para descobrir se os fantasmas estavam por perto e correu em direção a um resort. Mas eles ficaram surpresos ao ver Angus na recepção, e Angus alegou que não havia quartos disponíveis. Mas depois que todos o solicitaram, ele alegou de uma forma muito sinistra e misteriosa que certamente tentaria acomodá-los. Depois de uma longa espera, Angus preparou os quartos para a estadia deles, e Vivian teve que dividir o quarto com Lily, mas ficou irritada com sua fome mesmo dormindo. Ren dividiu o quarto com Mangon e agradeceu sua cooperação, mas quando Angus perguntou sobre o propósito da visita, Mangon revelou que ele era um caçador de demônios e estava aqui para erradicar todos os espíritos malignos do castelo. Angus então se apresentou como dono do hotel e perguntou a Ren se ele também era um caçador, mas Ren afirmou que ele era apenas um viajante. No entanto,
Mangon solicitou a Angus algumas informações sobre o castelo que incluíam um mapa, mas Angus afirmou que não havia nenhum mapa do castelo já criado, e passou a explicar a história do castelo. Ele explicou que há muito tempo houve uma rebelião no castelo, e muitos soldados morreram nos túneis secretos subterrâneos. Então, eles agora haviam se tornado fantasmas e assombrado qualquer caçador de tesouros que tentasse entrar no castelo. Ele também revelou que Lord of Yorkford gostava de colecionar tesouros raros, e ele havia construído túneis secretos com armadilhas para proteger seus objetos de valor. Mas depois que ele morreu, seu filho mais velho herdou a riqueza e, por causa disso, os outros dois filhos se uniram e iniciaram uma rebelião contra ele. Angus afirmou que toda a cidade havia se tornado um campo de batalha e todos os três irmãos haviam morrido na guerra. Mais tarde, Han explicou toda a história para Vivian. Então ela estalou os dedos e disse que tinha encontrado algo interessante. Ela explicou que seus morcegos haviam encontrado o cheiro de alguns fantasmas do castelo e confirmou que a história era realmente verdadeira. No entanto, ela disse que a fonte do cheiro era debaixo do castelo e não no chão, então não havia possibilidade de alguém ver os fantasmas no chão. Ren ficou intrigado com os mistérios e pensou que tinha algo a ver com seu novo inquilino. Mais tarde na noite, Ren assustou Mangon enquanto ele olhava para uma foto e acidentalmente a deixou cair. Mas Ren pegou a tempo e viu a pessoa nela. No entanto, Mangon o arrebatou de volta e pediu desculpas por ser alguém especial para ele. Mas depois que Ren questionou mais, Mangon afirmou que era sua irmã e que os caçadores de demônios também tinham famílias. Só então, ele se deitou em seu estranho saco de dormir, e alegou que o protegia de feitiços mágicos e insetos, mas de repente Vren lhe deu um tapa forte no rosto e disse que havia um mosquito ali. No entanto, quando Vren perguntou por que ele não trabalhava com sua irmã como caçador de demônios, Mangon disse que ele havia se tornado um caçador de demônios para proteger sua irmã e que ele era um homem muito perigoso de se estar. Enquanto isso, Angus acompanhou os mesmos estranhos do trem e disse-lhes que os levaria ao castelo por 50 euros cada, mas eles argumentaram que ele lhes havia dito 35 euros antes. Depois que os dois começaram a chamar um ao outro de burro quebrado, eles concordaram em 45 euros, e quando saíram, Mangon tinha visto tudo com seus binóculos mágicos e sorriu. Ren estava dormindo profundamente no quarto escuro, mas de repente uma estranha criatura apareceu e pulou sobre ele na cama. Então Ren ficou apavorado e pensou que era um fantasma, mas ficou aliviado ao ver que era Vivian. Ela revelou que Mangon já havia saído no meio da noite, e pediu que eles fossem atrás dele para ver se ele queria matar seu inquilino. Então Ren perguntou o paradeiro de Lily, mas quando eles entraram em seu quarto, eles ficaram chocados ao testemunhar o dano que ela tinha feito para o quarto enquanto ela mastigava um pedaço de madeira, e não importa o quanto eles tentassem, Lily se recusou a acordar. Então Vivian a chamou de cachorrinha e disse que era hora de passear. E enquanto isso, Angus levou as pessoas estranhas para o castelo, mas no caminho, ele queria que eles ficassem longe da igreja e sua cruz de maldição e alegou que quem a visse seria bem recebido por algumas coisas inesperadas. No entanto, Mangon havia se esgueirado em cima do carro e ouvido tudo, mas estava apavorado com uma cobra de estimação de um dos estranhos no carro. Vivian carregou Vren, e juntas, elas voaram para o castelo enquanto Lily corria a pé. Então Vivian afirmou que se eles pudessem encontrar a passagem secreta para o castelo, isso serviria como um atalho e economizaria seu tempo. No entanto, justamente quando Vren disse que teve sorte de estar acompanhado por eles, ele ativou sua visão aprimorada e viu que Lily havia adormecido enquanto corria, e de repente ela esbarrou em uma pedra enorme. Lily chorou depois de bater na pedra, mas uma entrada apareceu. Então Vivian afirmou que Lily havia encontrado o atalho da passagem secreta. Eles entraram na passagem e foram recebidos por teias de aranha e caminhos escorregadios. Mas enquanto cruzavam um caminho estreito, Lily e Vivian começaram sua briga de xoxotas novamente e quase caíram no buraco. E depois que saíram, finalmente chegaram ao castelo e viram que haviam alcançado os estranhos que seguiam. Então Lily perguntou se eles agora conheceriam seu novo inquilino. Mas quando Vren perguntou ao terminal se havia alguma mensagem dele, o terminal recusou e desligou-se, o que irritou Vren. Enquanto vagavam pelo castelo, eles notaram um brilho estranho à distância, mas Vivian os avisou. E de repente eles viram Mangon pulando de uma parede do castelo. Então ela sugeriu que eles deveriam evitá-lo, pois ele era perigoso, e também admitiu que, embora ele fosse estúpido, ele era na verdade um caçador de demônios. Vren perguntou novamente ao terminal o paradeiro do inquilino, e ele pediu desculpas. Então o terminal disse que ele estava perto. Eles agora se aproximaram da entrada da igreja, mas de repente, Vivian e Lily ficaram assustadas com barulhos estranhos vindos da igreja. Só então, eles viram os estranhos indo em direção a eles e decidiram se esconder deles. Os estranhos planejavam entrar na igreja, mas para evitar isso, Ren elaborou um plano, e Vivian usou seus morcegos e asas, enquanto Lily uivava como um lobo para assustar os estranhos. Depois que eles tiveram sucesso em seu plano, Vivian pediu a Lily para remover a grande pedra que bloqueava a entrada da igreja, e depois que ela jogou fora a grande pedra, Lily informou a Vren que havia um cheiro de humanos na igreja. Só então, Vivian encontrou passos de um humano, então Vren tinha certeza de que havia alguém à frente deles.
Quando Vivian tocou a cruz amaldiçoada e usou sua magia para revelar um enigma misterioso, ela foi capaz de decifrá-lo e destrancou uma passagem secreta no chão. O terminal alertou que o inquilino estava descendo a passagem, e eles entraram animadamente no misterioso caminho subterrâneo. À medida que avançavam para o túnel escuro, Vren perguntou ao terminal se ele poderia brilhar um pouco mais, mas o terminal alegou que ele não era para ser usado assim e reclamou como Vren era terrível. Mas, de repente, eles entraram em uma sala que tinha vários caminhos que divergiam. Vivian afirmou que este não era um túnel comum de pequena escala e que pode ter havido coisas indescritíveis que aconteceram aqui em uma guerra de longo prazo. No entanto, Lily animadamente chamou Vren e disse que ela sentiu o cheiro de humanos de um dos caminhos, então eles a seguiram. Enquanto isso, Mangon pensou que havia muitos cheiros estranhos presentes no castelo, e usou seu papel de encantamento para levantar uma pedra pesada que revelou um buraco subterrâneo secreto. Mas enquanto espiava por dentro, o papel de encantamento foi removido pelo vento, e a pedra quase o esmagou, mas ele conseguiu entrar no buraco bem a tempo. Vren e Lyra estavam exaustas enquanto caminhavam pelo vasto túnel e decidiram descansar, mas Vivian afirmou que, como os túneis subterrâneos são enormes, deve haver muito tesouro para encontrar. De repente, Ren ouviu alguém por perto e pensou que poderia ser o inquilino, então alegou que triplicaria o aluguel porque os assustou. No entanto, ao se aproximarem da fonte do som, ficaram surpresos ao ver Angus com uma tocha na cabeça. Então Vren pensou que ele poderia ter vindo para explorar os fantasmas, mas Vivian disse que eles deveriam abordá-lo com cautela, e ela usou um feitiço mágico para se esconder como fantasmas, mas Ren disse que achava que Angus era uma pessoa amigável e carinhosa. No entanto, Vivian apontou que ele tinha chegado tão longe por conta própria e que ele tinha ferramentas estranhas nas costas, então ele deve ter alguns segredos, e eles decidiram assustá-lo como fantasmas reais. Lily o tocou nas costas para assustá-lo, e Vivian disse a Vren que era a vez dele agora. Então Vren falou com Angus como um fantasma e perguntou por que ele estava aqui. Mas Angus estava morrendo de medo e revelou que havia inventado as histórias sobre fantasmas e queria alguma recompensa, já que seu negócio não estava indo bem. No entanto, Vren disse a ele para sair daqui, então ele fugiu com medo. Mas Lily o chamou, pois havia descoberto uma parede coberta de escritos antigos. Vivian traduziu e eles descobriram que era um selo que continha males poderosos e que não deveria ser liberado, mas Vivian tentou usar sua magia nele, e ele respondeu à sua magia. Mas só então, uma armadilha foi acionada e várias flechas caíram sobre eles. Vren usou seu escudo para se defender das flechas, e eles decidiram sair correndo do lugar, mas estavam prestes a atingir um beco sem saída, então Vren pediu a Lily para abrir a parede, e eles escaparam por pouco. Enquanto isso, Mangon rastejou no buraco em que ele havia se arrastado e reclamou que ele nem era capaz de se levantar, mas um rato rastejou dentro de suas roupas e isso o assustou pra caramba. Bren e as meninas haviam escapado de uma armadilha, mas de repente uma pedra gigante veio em direção a eles, mas eles conseguiram se esquivar enquanto se encostavam na parede. No entanto, Lily começou a correr atrás da enorme rocha, e Vivian explicou que desde que ela era um cachorro, isso é o que os cães fazem. Então eles correram atrás de Lily. Mas, de repente, uma brecha se abriu no chão e Lily caiu lá dentro. Então Vivian correu para dentro com suas asas e salvou Lily. Enquanto isso, Mangon alcançou a parede que continha o mal, e ele alegou que havia treinado duro toda a sua vida para este momento. Mas assim que ele aplicou sua magia na parede, as flechas caíram sobre ele também, e ele gritou de medo e dor. Vivian pousou em segurança com Lily, mas Vren caiu de cima e pousou em ambas. No entanto, Vivian viu a sala cheia de tesouros, e quando eles estavam prestes a correr em direção a ela, Vren avisou que poderia haver armadilhas escondidas dentro. Depois de um tempo, o tesouro e a comida desapareceram, e um poço apareceu à frente deles. Então Vivian percebeu que pode ter havido alguma magia de alucinação usada neles. Enquanto caminhavam à frente, Vren alegou que seu inquilino deve ser uma pessoa perigosa, e que havia a possibilidade de ter sido ele quem foi selado com a magia. Mas enquanto caminhavam durante essa discussão, Vren acionou outra armadilha mágica nas paredes, e as paredes começaram a se mover para esmagá-las. No entanto, Lily tentou usar sua magia, mas ficou chocada ao ver que sua magia havia sido drenada, e a mesma coisa aconteceu com Vivian, mas Vren disse a eles para não desistirem e decidiu parar as paredes com sua própria força. E de repente, as paredes pararam. Mas Vren ficou chocada e não tinha ideia de como isso aconteceu. No entanto, Vivian suspeitava de algo nele. Por outro lado, Mangon acionou a armadilha da pedra, mas facilmente se esquivou dela também, mas ele alegou que se seguisse a pedra, ele cairia em um buraco, então ele pensou que era um gênio. No entanto, ele ainda caiu na cova e foi jogado na água. Vren e as meninas estavam exaustas e acharam que deveriam descansar um pouco, mas de repente, cavaleiros mágicos apareceram na frente delas. Lily sabia que aqueles eram os fantasmas do soldado armadilha, então Vivian disse que era perigoso lutar aqui com todas as armadilhas e eles decidiram fugir. Lily lutou contra um dos cavaleiros e o destruiu facilmente usando sua própria espada, e esmagou outra parede de uma sala enquanto Vivian bloqueava sua entrada. Lily notou algo escrito na espada,
e Vivian traduziu para descobrir que os cavaleiros eram na verdade guardas que protegiam uma pedra demoníaca. Então Vivian explicou que as pedras demoníacas são usadas para se comunicar e invocar demônios perigosos, e afirmou que os guardas estavam lá para garantir que ninguém libertasse o demônio selado. Mas Ren viu algo no teto e casualmente perguntou a Vivian como era a pedra, e depois que ela descreveu, ele apontou para o topo e perguntou se aquela era a pedra que ela havia descrito. Então os três ficaram chocados ao testemunhar a pedra demoníaca que estava pendurada no topo de suas cabeças. Enquanto isso, Mangon continuou a andar enquanto estava encharcado de água e cantou a música de Elsa do filme Frozen com a frase: "Nada nunca o incomodou de qualquer maneira." Mas só então, ele sentiu o cheiro de alguns feitiços mágicos poderosos e ficou animado por estar no caminho certo. Ele viu uma faixa que afirmava que o caminho estava bloqueado à frente, mas Mangon preparou seus encantamentos destrutivos. Vren perguntou ao Terminal se ele poderia pedir ajuda, mas o Terminal recusou e disse que era de conhecimento comum que ele só poderia pedir ajuda se sua vida estivesse em perigo. Vivian assegurou-lhe que a pedra só poderia ser ativada se fosse atingida com força externa. De repente, os encantamentos de Mangon explodiram e as correntes ao redor da pedra se quebraram. Assim, as portas se abriram automaticamente e dezenas de guardas apareceram na sala. Os três agora se preparavam para lutar contra eles. A explosão abriu um caminho através do telhado, e Ren ouviu a risada de Mangon. Então ele pediu a Vivian e Lyrie que retornassem às suas formas humanas. Mas quando Mangon abateu alguns guardas e entrou em grande estilo, ele saltou em direção à pedra demoníaca, mas caiu no chão, pois não sabia voar. No entanto, ele ainda assegurou-lhes que não havia necessidade de se preocupar, pois ele era um caçador de demônios profissional. Mas quando os guardas se aproximaram deles, ele se levantou e borrifou uma poeira mágica e brilhante sobre os guardas que os deteve em seu caminho, e atirou flechas nos guardas, tirando-os um por um. No entanto, Ren e as meninas foram cercadas pelos guardas, então Vivian disse que sua magia destruiria facilmente os guardas, e que ela só precisa de algum tempo para recuperá-la. Então Ren disse a Lyrie para comprar algum tempo para ela e ele decidiu defendê-la também. Lyrie iniciou uma enxurrada de socos e derrubou os guardas, e Ren defendeu Vivian com seu escudo. Então Mangon decidiu se juntar à ação, mas só se envergonhou por ter ficado sem munição. Lyrie jogou pedras nos guardas como uma metralhadora, mas teve pouco ou nenhum efeito sobre eles. Mas só então, Vivian reuniu magia suficiente para desencadear seu ataque, e Lyrie jogou seus pedaços finais de pedras, atingindo Mangon. Vivian desencadeou seu poderoso ataque, mas ficou chocada ao ver que a pedra mágica absorveu seu ataque, e um enorme feixe de energia abriu um portal enquanto o castelo era destruído, e um demônio emergiu de dentro. O demônio olhou para eles, e ele agarrou Ren e Mangon em suas mãos enormes e voou para longe, mas Vivian carregou Lyrie e seguiu o demônio. No ar, Ren disse que tinha medo de altura, e gritou para o demônio deixá-lo ir, mas ele rosnou para Vren, o que o deixou assustado. Depois de um tempo, o demônio parou, mas Vivian os alcançou e questionou o demônio porque ele era mais rápido do que ela sem asas, mas o demônio largou Mangon e correu no chão. Han estava com medo dele, então Vivian revelou que as seitas de sangue e os demônios têm poderes iguais, então ela maximizou sua força com um Power-Up. No entanto, Han e Lyrie ficaram surpresos ao testemunhar duas luas no céu, e uma delas era de cor vermelho sangue. Vivian gritou que estava prestes a usar o poder que uma vez explodiu Poseidon, mas naquele momento, o demônio ligou para Han, seu senhorio, e Vivian e Lyrie ficaram chocadas que o demônio era o novo inquilino que procuravam. O Terminal apareceu e parabenizou Han pela conclusão de sua missão e afirmou que este era o novo inquilino. Então o demônio se apresentou como Yazak, mas Ren perguntou ao Terminal se tinha certeza de que era ele. Então o Terminal mostrou que a fonte do sinal era na verdade ele. Yazak sacudiu Mangon para cima e para baixo e disse que foi ele quem o acordou, mas de repente ele perdeu o controle e o jogou em algum lugar distante. Isaac insistiu que eles deveriam assinar algo, mas Vivian estava preocupada que Ren não assinasse nenhum acordo com o demônio. No entanto, Lyrie apertou sua mão enorme da ponta de sua unha e fez dele seu amigo. Então Isaac esclareceu que queria assinar um contrato de arrendamento com Ren como seu senhorio. Ren sussurrou para Vivian e questionou se eles deveriam se preocupar com os guardas do castelo, mas Yazak ouviu a conversa deles e disse que cuidaria disso. Então ele lançou um ataque gigante em direção ao castelo e aniquilou toda a sua existência. No entanto, o Terminal expressou o quão gentil e educado ele era. No entanto, Vivian disse a Ren que eles não deveriam confiar nele, pois ele acabou de destruir todo o castelo com um meteoro. Mas Yazak elogiou Vivian por sua magia e disse que ela era muito impressionante, então Vivian se convenceu. No entanto, Ren notou algumas pessoas que se aproximaram deles à distância, e Yazak estava prestes a destruí-los com seu segundo meteoro. Ren perguntou se ele poderia se transformar em um humano, então Yazak mudou sua forma e se tornou um humano volumoso, mas Ren achou que ele ainda parecia perigoso. Mais tarde, Ren relatou a Raven e reclamou quão difícil era a missão e que eles quase morreram lá.
mas ela disse que não era grande coisa e perguntou como estava tudo com o novo inquilino em casa. Então, eles viram a situação em sua casa juntos e viram como Yazaki se dava bem com tudo, mas Raven explicou que Vren havia apenas aberto um portal para Yazaki vir à Terra e que ele não estava selado. Ela também disse que Yazaki era um magnata poderoso em seu mundo, mas ele enfrentou enormes perdas em seus negócios porque foi enganado, e que quase foi espancado até a morte até que um examinador o encontrou. Agora era a hora da entrevista de seu ato porque ele precisava de um emprego para pagar o aluguel, mas Vivian e Lily começaram sua briga de buceta mais uma vez, então Vren veio à sua casa, feliz que o dia estava tranquilo e que tudo acabou bem. Mais tarde naquele dia, Vivian redecorou o antigo armazém de Vren como seu próprio espaço de vida, e Vren ficou surpreso com suas habilidades, mas ela disse a ele que encontrou algo que ele deveria saber, e ela mostrou a ele uma velha placa de metal com algo escrito nela. Ele revelou que havia encontrado isso quando era criança e o havia perdido, mas de repente reconheceu a escrita e ficou chocado depois de ver a placa que encontrou no Reino dos Sonhos. Vivian explicou que havia um motivo por trás da semelhança das placas, mas não conseguiu descobrir. Mas a conversa foi interrompida quando a polícia ligou para Vren e disse que Yazaki foi preso por eles. Então Vren disse que ele deveria ir e ajudá-lo. No entanto, mais tarde à noite, algo estranho aconteceu com Lily. No dia seguinte, Vren saiu de sua casa e estava a caminho de encontrar Ravenna, mas ele reclamou que ela o havia chamado muito cedo pela manhã, mas o terminal lhe disse que ela tinha uma tarefa importante para ele. Enquanto ele continuava a andar, ele ouviu o som da música, e notou uma menina bonita em um banco que estava sentada lá com sua guitarra na esperança de ganhar algum dinheiro. Mas quando Vren decidiu ir embora, a garota acenou para ele, então o terminal pediu que ele poupasse alguns trocados para ela. No entanto, Vren disse a ele que havia esquecido sua carteira em casa e disse que um sorriso seria mais valioso para ela. Mas a garota fez cara de bravo e o chamou de mesquinho. Vren chegou ao escritório de Ravenna e ficou preocupado quando a viu com raiva. Mas depois que ele questionou o que aconteceu, Raven explicou que uma empresa de terceirização havia descarregado acidentalmente seu novo inquilino a 895 anos-luz de distância da Terra. Então ela deu a Ren sua próxima tarefa e ordenou que ele fosse àquele planeta para trazer de volta o inquilino. No entanto, Ren reclamou que ele tinha acabado de voltar da Inglaterra, e agora ele não queria ir para o espaço, mas Raven o disciplinou e disse-lhe para pensar de forma mais abrangente como examinador. Ele disse a ela que uma cara de raiva não combinava com ela e perguntou como ele chegaria àquele planeta. Então Raven mostrou-lhe a estação espacial Cooper, e disse-lhe que ela iria atualizar seu terminal para que ele pudesse chegar lá. Mas Ren a questionou sobre as atualizações, então Raven mencionou que ele seria capaz de usar a função de teletransporte e ter sua própria espaçonave. Ren ficou animado e perguntou se ele seria capaz de teletransportar outras pessoas com ele, mas Ravenna disse que era possível, mas ela disse a ele que haveria algumas desvantagens, como vômitos. No entanto, ela revelou que, como o planeta estava quase todo coberto pelo oceano, ela havia providenciado o especialista em mar para acompanhá-la na viagem, mas Vren ficou chocado ao vê-la, pois era a mesma garota que ele viu no banco com seu violão. Vren disse que já a havia conhecido, e a garota o chamou de cara mesquinho, e ela revelou que a garota seria sua nova inquilina. De volta à sua casa, Vren apresentou a garota para Vivian e os outros, e ela revelou que seu nome era Il, e que ela também era uma pária. Mas ela disse que era uma sereia, e nasceu e foi criada na Terra. Então Vivian explicou que as sereias eram uma raça muito antiga entre os párias, e geralmente viviam nas profundezas dos oceanos. E como o único gênero que tinham era o feminino, as sirenes se reproduziam através de cerimônias secretas. Mas só então, o estômago de Il roncou e ela disse que estava com fome. Então Vivian se levantou e disse que prepararia um grande banquete para recebê-la como nova inquilina. No entanto, quando Il elogiou Vivian que ela até faria comida para sua nêmesis Lily, Vivian disse que queria que ela engordasse e acabaria jogando-a para monstros. E com isso, Vivian e Lily recomeçaram a briga de gatos. Então, por que você disse a Vren que todo mundo aqui era interessante? E Vren disse que ela nunca ficaria entediada por aqui. Depois que eles tiveram sua comida, Vren revelou que logo partiria para sua missão de trazer outro inquilino, e ele disse que além de Il, apenas uma vaga estava aberta na equipe. Então ele perguntou quem queria acompanhá-lo. Lily pediu para ir com ele, e Vivi expressou que ela poderia facilmente navegar em qualquer lugar da Terra, mas Vren disse-lhes que o destino era no espaço sideral. Só então, Seuzaki levantou a mão, e disse-lhe que ele navegou as 7 galáxias antes. Então Vren decidiu que ele seria o candidato perfeito, mas Lily ficou decepcionada, e chorou que queria ir para o espaço também. Só então, ela ficou com dor de estômago, então Vren pediu que ela descansasse por enquanto. No dia seguinte, Vren: Yazaki, por que você ficou na varanda? E Vren perguntou ao terminal por que eles estavam aqui. Então, explicou que ninguém deveria vê-los antes de se teletransportarem, e o terminal brilhou forte e um feixe de luz os levou para a estação espacial Kuiper. Vren ficou surpreso ao testemunhar o espaço sideral, e eles foram recebidos pelo guia da estação. Mas Vren ficou chocado quando o terminal revelou que ela era uma alienígena, e ele pensou que os alienígenas pareceriam mais estranhos e perigosos. Il pulou e disse que a gravidade aqui era a mesma da Terra. Assim,
O guia da estação explicou que todos os parâmetros da estação foram definidos para que fossem amigáveis a todas as corridas, mas ela foi acionada quando Yu disse que não havia pessoas na delegacia. Então Vren perguntou educadamente, e o guia explicou que a estação servia de nó para todos os viajantes, e eles não ficam aqui por muito tempo. E agora? Ela lhes disse que eles estavam indo para sua espaçonave reservada, onde Vren encontraria os alienígenas que correspondessem à sua descrição. Então Vren ficou animada. Quando chegaram à espaçonave, Yu e Vren gritaram que era enorme, mas o guia disse a eles que era apenas uma espaçonave de tamanho médio, e Vren finalmente viu os alienígenas verdes estranhos que trabalhavam para o espaço. Mas o terminal o avisou para não parecer suspeito e o arrastou para a espaçonave porque eles precisavam se apressar para a missão. Depois que eles entraram na espaçonave, Ren perguntou se eles eram os únicos passageiros, então o terminal explicou que esta era uma espaçonave civil de uso duplo, e que eles se transfeririam para uma menor no caminho. Isaac perguntou ao terminal sobre a viagem de volta. Então revelou que Raven enviaria outra aeronave para buscá-los. E de repente um holograma do capitão do navio apareceu na frente da equipe. A espaçonave estava preparada para decolar, mas enquanto isso na Terra, Lily chorou porque Ren tinha saído sem ela. Então Vivian pediu que ela se animasse e disse que prepararia um bom almoço para ela. Ela percebeu que agia como a mãe de Lily, mas Lily expressou que não estava se sentindo bem esses dias, mas Vivian suspeitou que não era nada importante. De volta ao navio, Vren jogou cartas com Will e Isaac para passar o tempo. No entanto, ele disse que, embora a aeronave estivesse em alta velocidade, o cenário não mudava muito e era chato. Então Isaac explicou que a distância entre os asteroides era demais. No entanto, o terminal alertou Vren para se preparar para a transferência, mas de repente, a aeronave passou por turbulência, e o capitão explicou que um de seus concorrentes havia passado por eles. Então ele disse aos passageiros para se prepararem, pois agora ele correria contra seu concorrente. Mas o terminal gritou que eles deveriam se transferir para a pequena aeronave, porque se eles perdessem o norte, eles flutuariam pelo espaço por milhares de anos. Então eles correram para a pequena aeronave e o terminal revelou que eles tinham 4 minutos restantes. Mas depois que chegaram ao pequeno navio, Ren perguntou ao terminal quem iria pilotá-lo. Então o terminal disse que era a vez dele e pediu para Ren colocá-lo no local correto. No entanto, o terminal gritou que a alta velocidade da aeronave colocava alta segurança na escotilha e que ela só poderia ser aberta manualmente. Então Isaac se ofereceu para abrir a escotilha e garantiu a Vren que seria útil. E com sua força mais pura, Isaac foi capaz de abrir a escotilha com força depois que ele se transformou em sua forma demoníaca, e ele subiu em cima da pequena aeronave depois que o terminal foi lançado ao espaço. No entanto, à medida que se aproximavam do planeta e entravam em sua atmosfera, a velocidade da aeronave aumentava e a hélice parava de funcionar, então o terminal os instou a fazer uma saída de emergência. E quando a aeronave caiu no oceano, Vren pensou que ele estava prestes a morrer enquanto se afogava na água, mas antes de desmaiar, viu uma bela sirene nadando em sua direção. Vren acordou na dimensão dos sonhos, e o terminal explicou que isso aconteceu devido ao seu espírito e estabilidade enquanto ele se afogava. Então Vren ficou curioso e perguntou como ele era capaz de funcionar nos dois mundos. Então o terminal disse que era uma tarefa fácil para ele, mas Vren ouviu barulhos de uma luta, e ele viu como as criaturas lobo lutavam contra outro tipo de lobo. Quando eles estavam prestes a serem atacados, Ren pulou no meio e usou seu escudo para protegê-los. Mas os lobos perguntaram se ele tinha pena deles e insultou sua tribo. Mas Ren disse que só queria ajudá-los. Por isso, agradeceram a sua proteção. No entanto, eles perguntaram sobre o dentista e perguntaram se ele se lembrava de sua promessa. Mas Ren disse a eles que traria um da próxima vez, e como os protegera, eles confiaram em suas palavras. Ren mostrou ao lobo a placa de metal que ele tirou daqui e perguntou sobre o idioma. Então o lobo respondeu que era uma antiga língua antiga que era usada em orações e rituais, e que ele foi ensinado sobre isso por um velho humano quando ele era um copo de bebê. No entanto, antes que Vren pudesse reunir mais informações, o terminal anunciou que sua jornada para este mundo estava no fim e, de repente, Vren acordou no mundo real. E o recebeu de volta e disse que Isaac quase o fritou com uma bola elétrica para acordá-lo, mas o terminal alegou que enquanto estivesse com Vren, ele não teria que se preocupar. Então Vren agradeceu a todos, e o terminal revelou que enquanto Vren estava dormindo, ele examinou todo o planeta. E Vren disse que o terminal era realmente útil e não apenas uma lanterna, mas isso o acionou. Por que você apontou para os 2 pontos no mapa e perguntou o que eles indicavam? Então o terminal explicou que aqueles eram os restos da espaçonave do inquilino. Por que você notou que um dos restos mortais estava no oceano? Então ela disse que era seu campo de batalha. Vren disse a eles que, como o mais próximo estava na floresta, eles deveriam olhar para lá Street.
e é porque as chances do inquilino estar perto desse local eram maiores. Então eles concordaram com isso e saíram para encontrar o inquilino. Mas enquanto isso na Terra, Vivian preparou comida para Lily e disse a ela para comer o quanto quisesse. Mas depois que Lily comeu um pouco, ela reclamou que seu nariz estava sensível e Vivian havia colocado muito alho nele. Vivian se perguntou por que só descobriu o alho depois de comer tanto, e Lily desmaiou. Vivian ficou preocupada e disse para ela não pregar peças nela. Mas de repente, os olhos de Lily brilharam e ela escapou do controle de Vivian. Mas enquanto tentava escapar, Vivian a segurou e disse para ela não sair. Em algum lugar distante, dois homens misteriosos disseram que algo estava prestes a começar. De volta ao estranho planeta, Vren caminhou junto com Will e Azak, e o terminal pediu que ele cumprisse as regras de trânsito, mas Vren estava exausto e reclamou de quanto mais ele tinha que andar. No entanto, eles chegaram ao local onde a nave do inquilino havia caído, e depois que Vren observou, ele perguntou ao terminal se esta nave estava programada para a Terra, e quando concordou, Vren disse que se tivesse atingido a Terra, teria criado um grande desastre. E Azak se aproximou do navio e rasgou a porta para olhar para dentro, mas não conseguiu encontrar ninguém. Então ele olhou ao redor do navio, e lentamente rasgou cada componente, o que reduziu o navio a nada além de um pequeno pedaço de metal. No entanto, ele não conseguiu encontrar o inquilino em nenhum lugar. Então o terminal explicou que o passageiro teria uma chance maior de ser encontrado na cabine de carga do navio porque sua estrutura era muito forte, e suas chances de sobrevivência seriam maiores lá. Então eles decidiram verificar o outro local do acidente. Eles chegaram à beira do penhasco, e o terminal os alertou e disse que o local estava logo à frente sob o oceano. Então Vail instantaneamente pulou na água, o que surpreendeu Vren, mas ela gostou da água e disse que fazia muito tempo que ela não nadava bem. Ela jogou suas roupas em direção a Vren e mudou para sua forma de sereia. E Vren estava um pouco tímida, mas o terminal explicou que o local do acidente estava a 5.000 metros abaixo da superfície, e Vren se perguntou como eles chegariam lá. No entanto, por que você gritou que ela pode levar uma pessoa com ela para o local do acidente? E o terminal sussurrou nos ouvidos de Vren que ele deveria ser o único a ir, já que ele seria pago pelo trabalho. Mas Yazak estava preocupado com eles. Então por que você assegurou a ele que ela protegeria Vren? E Yazak pegou Vren e o jogou na água. Enquanto ele ofegava por ar, Yu agarrou sua mão e o levou para o fundo do oceano. Mas Ren ficou surpreso que ele agora era capaz de respirar debaixo d'água. Então Yu explicou que as sirenes podiam controlar a água que cercava e, por causa dela, ele podia submergir. Mas enquanto mergulhavam mais fundo, o terminal os alertou sobre uma criatura desconhecida que se aproximou deles. E Vren ficou apavorada ao ver um enorme tubarão que os circundava. Mas assim que os atacou, Viu se transformou em um enorme polvo e assustou o tubarão. Vren ficou surpresa com sua forma e perguntou quantas transformações ela teve. Então, por que o revelou que ela poderia se transformar em qualquer coisa, e ela instantaneamente se tornou um camarão mantis. Por que você pediu para Ren subir nas costas dela? Mas Ren hesitou no dia 1. Mas quando ele sentou nela, ela começou a nadar em alta velocidade. Eles finalmente chegaram ao local do acidente da cabine de carga e por que você se transformou em uma cobra do mar? E Vren ficou intrigada com sua escolha de criaturas. Mas por que você circulou em torno da cabine de carga acidente? E criou uma bolha enorme. Vren entrou na bolha e percebeu que não havia água lá, e ele podia respirar facilmente. Mas por que você ainda se arrastou para dentro da bolha em sua forma de cobra do mar? Então Vren pediu que ela mudasse para sua forma humana. Mas ela revelou que, como havia jogado suas roupas no penhasco, ficaria nua em sua forma humana. Precisamos manter o foco, irmãos. Devemos manter o foco. Ren entrou na cabine, mas a encontrou vazia por dentro. Mas o terminal discordou e disse que o inquilino ainda deveria estar lá dentro. Então Ren pediu para chamar Raven. Como Ren explicou a situação para Raven? Por que você encontrou alguns produtos para bebês dentro junto com um ovo? E Raven disse que era impossível que o inquilino não estivesse lá. Então ela pediu a Ren para mostrar a ela. No entanto, ela disse alegremente que o inquilino estava ali, mas Ren disse que havia apenas alguns produtos para bebês e uma bola. Então Raven o chamou de idiota e disse que era um ovo. Mesmo assim, por que você acidentalmente deixou cair o ovo? E mesmo que Ravena estivesse preocupada, acabou sendo seguro. Então ela pediu a Vren para encontrá-la na vasta terra em 1 hora. Enquanto esperavam por Ravena lá, Vren se perguntou o que a levou tanto tempo e se ela estava presa no tráfego espacial, mas eles viram uma enorme nave espacial que se aproximou deles e quase os matou com seu pouso. Raven saiu do navio em grande estilo e pediu-lhes para embarcar no navio, mas Ren gritou com ela e disse que ela quase os matou. Então Raven aliviou seu humor e disse-lhe que este navio era oficialmente seu a partir de agora. Ren se empolgou e perguntou se eles já haviam nomeado o navio. Então Raven anunciou que era chamada de tartaruga híbrida super gloriosa mais poderosa, e Ren expressou que era um nome legal. No entanto, Ravena explicou que o ovo era de uma sereia, e foi o último de sua espécie desde que seu universo foi destruído. Então ela pediu a Ren e Yuyu que cuidassem bem dele, mas Ren estava preocupado em cuidar de um ovo tão importante. Então Raven mencionou que, como Yuyu era uma sereia, ela teria habilidades semelhantes a uma sereia, e o ovo chocaria bem, pois era muito difícil. O terminal se encarregou do navio e chamou o capitão Vren,
e perguntou-lhe sobre o destino deles. Então ele ordenou que os levasse para casa. Vren junto com Yazaki e Yu se teletransportaram de volta para sua casa, mas ele ficou chocado ao testemunhar sua casa completamente arruinada por dentro. Então ele pensou que havia um ladrão em sua casa. No entanto, ele viu Vivian enquanto ela arrastava Lily e a amarrava. Ele chamou Vivian e a avisou para não brigar com Lily, mas Vivian reclamou que Lily estava agindo de forma estranha desde ontem, e que ela havia se tornado perigosa. Naquele momento, Lily se libertou das cordas e pulou para atacar Vren, mas ele se defendeu com seu escudo. No entanto, Lily viu o ovo nas mãos de Yuan e pensou que era comida, mas quando ela pulou em sua direção, Yazaka agarrou e tentou acalmá-la. Ren pensou que Ravenna teria uma cura para Lily e pediu ao terminal para teletransportá-los para ela, mas o terminal disse que seria arriscado para ele teletransportar tantas pessoas, pois isso afetaria sua saúde. Então Yuzaki revelou que tinha uma maneira melhor de ir até lá. Ele tirou um pouco de molho do bolso e derramou ao redor deles em um círculo, e Vivian lembrou que os demônios eram particularmente bons em magia de teletransporte. No entanto, Yazaki explicou que, se um demônio fosse bom o suficiente, eles poderiam até desenhá-lo apenas com água. Ravenna apreciou seu macarrão ramen e pensou consigo mesma como era ainda melhor do que ser imortal. No entanto, ela sentiu alguma perturbação que se aproximou dela, e Vren correu junto com seus inquilinos. Ele gritou que era uma má notícia, e Ravenna ameaçou mandá-lo para um campo de batalha para sua próxima tarefa, mas Vren disse a ela que era sério e que ele precisava de ajuda com alguma coisa. Raven levantou a perna e viu Lily que a mordeu. Então ela perguntou se ele precisava de ajuda com esse cachorrinho, e ela agarrou Lily pela cabeça e a forçou a olhar em seus olhos. O brilho nos olhos de Lily desapareceu quando Ravenna perguntou o que ela viu em seus olhos, e Lily respondeu que viu uma lua vermelha cheia com pessoas que derreteram no mar, mas ela disse que estava com medo e queria ficar mais forte. Então Lily a atacou, mas Ravenna sacudiu-a com força na testa, o que a fez desmaiar. Ren questionou Ravenna sobre a condição de Lily e ela revelou que Lily logo passaria por evolução. Mas depois que Ren perguntou mais sobre isso, ela explicou que Lily logo despertaria uma nova habilidade de sua raça, e para despertar essa habilidade, ela teria que se transformar em um lobisomem por um curto período de tempo. No entanto, Ren ficou confuso e se perguntou se era porque ela comeu algo ruim, mas Vivian disse que preparou toda a comida em casa. No entanto, Raven disse a eles que a raça de Lily era muito sensível à lua. Então Ren lembrou que Vivian havia convocado uma lua escarlate de volta a Yorkford, e confirmou que ela deve ter acionado Lily. Ravenna disse a ele para levá-la ao centro de aprimoramento para estabilizar sua mente, e ela perguntou a Yazaki e Yu se eles gostaram de sua estadia como inquilinos de Vren. Então, eles disseram a ela que, embora não morassem lá por muito tempo, eles ainda gostavam do tempo em casa. No centro de aprimoramento, Lily finalmente acordou e todos perguntaram se ela se sentia melhor. Mas depois que Vivian mostrou seu cuidado, ela reclamou quanto Lily a irritava. Mas depois de uma pequena discussão as duas riram. Vren pediu a todos que voltassem para casa antes dele, e disse que ele tinha que se reportar a Ravenna. Mas quando ele entrou em seu escritório, Ravenna o instruiu a enviar o relatório sobre sua missão para outro planeta. No entanto, Han reclamou porque essa empresa pedia relatórios como qualquer outra empresa comum. Então Raven disse a ele que se ele não enviasse seu relatório logo ele não receberia seu salário. No entanto, ela perguntou como estavam as coisas em sua casa com os novos inquilinos. Então ele expressou que teve sorte de encontrar bons inquilinos com diferentes habilidades úteis. No entanto, Ravenna disse a ele que Lily teria que passar por seu processo de reversão como lobisomem para completar sua evolução, mas Ren perguntou se ele teria que trazê-la aqui novamente. No entanto, Raven disse a ele que seria perigoso suprimi-la o tempo todo. Ela disse a Ren que sua próxima reversão seria em uma noite de lua cheia. E quando ela checou seu calendário era amanhã, mas ela disse que estaria ocupado o dia todo. Pare a tampa. Pare a tampa agora mesmo. E pediu para Ren cuidar sozinho. No entanto, Ren reclamou que era perigoso e ele não seria capaz de fazer isso sozinho, então Raven lembrou que ele deveria cuidar de seus inquilinos, e seus inquilinos estariam lá para apoiá-lo também. Vren comprou comida e uma barraca no caminho de volta para casa para se preparar para a evolução de Lily, e o terminal pensou consigo mesmo que estava ansioso pelo que aconteceria à noite, mas um homem misterioso observou Vren passar por ele. Vren voltou para casa e viu Vivian que preparou uma fórmula especial, mas quando ele questionou se era um veneno mortal, pois era muito fedorento, Vivian disse a ele que era uma poção especial que continha 10 tipos de erva seca e sua fórmula de sangue que teria um efeito especial na estabilização do espírito. No entanto, quando uma gota da poção caiu no chão, Vren percebeu que criou um buraco, então ele se perguntou se era potável. Ele informou a Vivian que eles iriam acampar ao anoitecer e perguntou se ela prepararia a poção até lá.
Então Vivian piscou para ele de acordo. Vren levou todos para um lugar distante da área urbana e garantiu que ninguém os veria. Mas Lily começou a brincar com o ovo e Vren disse a ele que não era um brinquedo. Ele questionou por que ela estava tão calma antes de sua evolução, mas Vivian disse que estava preparada com sua poção especial caso algo desse errado, mas Ren ficou mais preocupado com isso. Com o passar do tempo, Vivian pediu para Lily se transformar, mas ela disse que não estava com disposição, e Vivian expressou como estava com sono. Então todos, exceto Lily, adormeceram. Depois de um tempo, Lily olhou para a lua cheia brilhante e uivou como um lobo. E Ren acordou depois de ouvi-la e viu que todos os outros já estavam acordados para testemunhar sua evolução. Ele gritou com Lily e perguntou se ela estava bem, mas Vivian lembrou que ela estava em um estado inconsciente. Yazaki chamou todos dentro de seu círculo de feitiços de defesa para evitar os fortes ventos que Lily produziu. No entanto, o vento parou e quando a fumaça se dissipou, todos ficaram chocados ao ver que Lily havia se transformado em um enorme lobo, mas o terminal a examinou e revelou que ela realmente havia se transformado no lendário Husky. Então todos ficaram surpresos ao ver que Lily era na verdade um cachorro, mas Ren questionou por que ela era tão grande em tamanho. E quando ele se aproximou dela, Vivian o avisou que ela poderia ser perigosa. Mas Lily o lambeu em vez disso e porque ele ficou aliviado por ela só querer brincar com Ren. No entanto, Lily olhou para a lua novamente e voou alto, o que foi ouvido pelos mesmos dois estranhos que disseram que a ação real estava prestes a começar. O mesmo brilho voltou em seus olhos e Lily estava prestes a atacar. Mas Vivian jogou sua poção especial na boca e confiantemente disse que colocaria qualquer lobo para dormir. No entanto, parecia que a poção não tinha efeito sobre ela. Então Vren a lembrou que Lily era na verdade uma Husky. Lily pulou sobre eles e começou a correr em direção à cidade. E Vren disse que eles tinham que detê-la antes que ela chegasse lá. Então ele pediu para Vivian carregá-la enquanto voava. Mas enquanto eles a perseguiam, Vren revelou que ele tinha um plano para detê-la em suas trilhas, então ele instruiu Yazaki a fazê-la parar por um tempo com sua força e pediu a Vivian para levá-lo diretamente acima de Lily depois que ela parou. Mas quando Yazaki parou à força, Lily o bateu com força usando sua pata, e ele foi enviado voando em direção a Yu. Mas Vivian aprendeu com sua magia e Ren pediu que ela o deixasse cair nas costas de Lily. Ele tentou fazer Lily se lembrar de seu perfume e pensou que ela iria se acalmar, mas não surtiu efeito e ela ainda estava selvagem. No entanto, por que você começou a cantar para ela uma música especial em sua forma de sereia que acalmou Lily? Então Vivian lembrou que os cantos das sereias tinham efeitos especiais neles. Lily se acalmou e foi dormir enquanto estava cansada, e em um instante, ela começou a encolher de volta ao seu tamanho e forma normais. Mas por que você cobriu os olhos de Vren como Lily estava nua? Então Vivian transformou seus morcegos em um pano. Vren voltou para casa com Lily enquanto o resto se limpava no acampamento. Mas logo após Vren ter vestido Lily, os homens misteriosos apareceram e acertaram Vren no pescoço, o que o deixou inconsciente. Lily flutuou no espaço e acordou para ver que ela tinha garras de metal em suas mãos, mas uma delas estava coberta de gelo e a outra tinha chamas enroladas. Ainda assim ela cochilou lentamente e acordou em um armazém e logo percebeu que era apenas um sonho. Ela tentou fugir de uma porta aberta, mas assim que ela agarrou a maçaneta da porta, ela foi eletrocutada e enviada voando para longe. E só então, os dois indivíduos misteriosos apareceram na frente dela do nada. Lily os questionou sobre sua identidade. Então eles revelaram que eram seus companheiros e poderiam ajudá-la com tudo, mas Lily estava confusa. Então eles disseram a ela que a seita do sangue a havia enfeitiçado e eles eram os bandidos. No entanto, Lily perguntou-lhes sobre o paradeiro do senhorio e disse-lhes que eles não eram bandidos, mas os caras misteriosos a proibiram de encontrá-los novamente. No entanto, Lily recusou e avançou em direção a um deles. Então o outro cara se teletransportou atrás dela e a mão cortou seu inconsciente. Enquanto discutiam como ensinariam Lily sobre seu elenco, um dos morcegos de Vivian saiu dela e tentou escapar, e um dos caras tentou pará-lo, mas ele não teve sucesso. De volta a casa, Vai acordou Vren e o questionou sobre o paradeiro de Lily, e Vivian mencionou que ela não estava em nenhum lugar da casa e que era a primeira vez que ela havia perdido uma refeição. Então Ren lembrou que alguém o havia nocauteado quando ele chegou em casa com ela. Isaac ficou furioso e todos resolveram procurar Lilian. No entanto, naquele instante, o morcego de Vivian voltou, então ela pensou que a localização de Lily agora poderia ser rastreada facilmente. No entanto, Vivian disse que sua conexão com este morcego foi interrompida devido a alguma magia usada nele. Mas por que você sugeriu que Vren tivesse o terminal escaneado o morcego? E o terminal revelou que tinha traços de diferentes materiais. Então Yazaki lembrou que esses materiais eram usados para fazer aço na Terra. Então Vivian pensou que Lily estava presa em uma fábrica de aço e Vren lembrou que havia uma propriedade industrial perto dos subúrbios do norte. Então eles decidiram se separar e Vren disse que iria com Vivian. Os homens misteriosos montaram uma estranha barreira mágica para o prédio. E o Big Brother jurou que não deixaria a seita do sangue seguir seu caminho. Enquanto Vren e Vivian voavam, Vren desejou a segurança de Lily, mas Vivian disse a ele para não se preocupar, já que ela havia enviado seus morcegos de antemão, mas um de seus morcegos foi danificado pela barreira, e Vivian foi alertada desse fenômeno. Ao chegarem ao prédio,
Vivian viu a magia negra e disse a Ren que já havia encontrado essa magia antes e que era muito perigosa. Então eles sabiam que Lily estava presa lá dentro. Enquanto isso, Yazaki e Yu chegaram à saída de outro prédio e Yazaki quebrou a porta da saída, mas os trabalhadores da construção ficaram chateados com suas ações. Vivian jogou uma pedra na barreira e ela imediatamente virou pó. E ela disse que essa magia era difícil de lidar, mesmo para ela. Mas Vren mostrou sua preocupação com Lily. Então Vivian sugeriu que ela acreditava que Vren tinha capacidade de anular qualquer magia. E ela disse que notou isso em Yorkford. No entanto, ela disse que era apenas um palpite e poderia provar estar errado também. Mas Vren corajosamente disse que iria experimentá-lo e pediu a Vivian para levá-lo para cima. Um misterioso cara chamado Evan notou Vivian e disparou um raio mágico em direção a eles. Mas Vivian os defendeu com sua magia e Vren questionou Evan se era ele quem havia sequestrado Lily. No entanto, Evan se transformou em sua forma de lobisomem e disse que ele era seu verdadeiro companheiro. Mas como ele os atacou com suas explosões mágicas, Vivian se esquivou dele de novo até que ela pousou no topo de uma varanda. Ela pediu a Vren para prosseguir para dentro e procurar Lily enquanto ela manteria esse lobisomem ocupado. Mas Vren viu embaixo dele e disse que não seria capaz de pular tão longe. No entanto, Evan pulou em direção a eles e Vren pulou da varanda. E quando Evan quase atacou Vivian, ela escapou e contra-atacou com sua magia. E depois que ele viu quão forte ela era, Evan perguntou se ela era a Condessa da Lua Carmesim. Vivian expressou que quase esqueceu aquele título e perguntou se poderia ter Lily de volta. Enquanto isso, Ren subiu no topo do prédio e percebeu que ele realmente tinha o poder de anular qualquer magia. Então ele entrou no prédio e começou a encontrar Lily, mas foi saudado pelo irmão mais velho de Evan, que o atacou com muita força. Ren se defendeu com seu escudo, mas me provou mais poderoso. Então Ren decidiu se esconder e fugir, mas o terminal lhe disse que como seu aprimoramento era constante, ele poderia facilmente revidar. No entanto, o lobo o alcançou e, depois que ele agarrou Ren, ele o jogou para longe no prédio. No entanto, Ren se perguntou como ele era capaz de pegá-lo toda vez que ele fugia. Então o terminal explicou que o lobo tinha um bom olfato e se lembrava de seu cheiro. O lobo o encontrou novamente, mas desta vez, o terminal o instruiu a pular. Então Vren pulou muito alto e alcançou o telhado. E o terminal explicou que isso se devia ao seu aprimoramento físico. Vren viu os aspersores de água e teve uma ideia, e ligou os aspersores que reduziram o olfato do lobo. Mas o terminal pediu que ele visse uma oportunidade de dar o golpe final nele. Mas Ren disse a ele que ele precisava encontrar Lily, pois ela era a prioridade. Ele rastejou por um respiradouro e encontrou Lily que estava dormindo profundamente no chão. Mas ao acordar, ela reclamou que estava com fome e começou a chorar. Então Ren disse a ela que eles teriam uma refeição deliciosa em casa. E enquanto eles saíam do prédio, o lobo os avistou novamente e disse a Lily para ir com eles, pois ela era sua companheira. Mas Vivian explodiu através da parede e derrotou Evan. No entanto, isso irritou ainda mais o lobo, e ele decidiu derrotar todos eles. Mas Evan avisou que Vivian era a Condessa da Lua Carmesim. Isso o chocou e ele hesitou em atacar, mas Vren pediu que tirassem um minuto e o deixassem explicar toda a situação para eles. Então ele contou toda a história e disse que Vivian e Lily eram seus inquilinos, mas o irmão mais velho questionou Han sobre sua identidade. E Han explicou que ele era um cara comum. No entanto, ele se recusou a acreditar que um cara comum teria algum vínculo com a Condessa da Lua, mas Vivian perguntou por que eles tinham vindo para este país. Então eles explicaram que os pares tiveram que reunir seus companheiros por causa de uma profecia contada uma vez por uma sereia. Justamente quando eles entenderam o que ele quis dizer, vários caçadores de demônios invadiram e os cercaram por todos os lados. Evan e seu irmão ligaram e se prepararam para lutar contra os caçadores de demônios. Mas o líder dos caçadores questionou por que os pares haviam começado a se reunir e disse que eles não pertenciam a este lugar, mas Evan foi baleado nas costas e Vren pulou para protegê-los. O líder ordenou que seus caçadores os atacassem, então Vren lançou seu escudo para protegê-los. E os caçadores ficaram chocados ao ver que suas flechas não retornavam. Vren e os pares começaram a correr para salvar suas vidas e tentaram escapar, mas o fogo rápido de suas flechas oprimiu a defesa de Vren. Então Vivian assumiu o comando e disse que iria distrair os caçadores enquanto Vren e os outros escapassem. Ela voou pelo armazém e espalhou sua magia cegante que parou temporariamente seus ataques. E Lily se transformou em seu modo de luta de lobisomem e tirou um dos caçadores para fazer o resto deles persegui-la de volta. Vren instruiu os lobos a fecharem os olhos e ele convocou o terminal que brilhou bem na frente dos inimigos e cegou sua visão, permitindo que Vren escapasse com sucesso. Depois que os pares escaparam do prédio, os caçadores receberam ordens de segui-los e não deixá-los fugir. Mas Vivian facilmente os dominou e disse que os havia derrotado séculos atrás. E Lily usou sua velocidade máxima para lidar com o caçador que tentou capturá-la. No entanto, Ren foi encurralado junto com os lobos pelo líder e seus caçadores. Mas quando ele tentou ficar perto dos lobos para protegê-los, uma das caçadoras o deteve e disse que ele era seu rival. Vren bloqueou seus ataques com seu escudo. Então ela questionou a qual espécie ele pertencia. No entanto, ele disse a ela que ele era um ser humano comum,
mas ela se opôs à sua resposta, e disse que os seres humanos não são tão fortes e não têm escudos. Ela apontou sua arma para ele e disse que iria capturá-lo e examinar seu corpo em busca de uma nova espécie, mas Vren jogou o terminal nela para criar uma mera distração. Então, quando ela desviou o olhar, Vren pulou em sua direção para atacar. No entanto, ela se teletransportou e atacou com suas flechas, mas Ren se defendeu com seu escudo, mas ele exibiu uma tremenda demonstração de sua força, e com seu corpo aprimorado, Ren a socou no ar e a jogou no chão. Mas depois que ele ganhou sua vitória, Ren ouviu o uivo de Lily e correu em direção a ela. Vivian e Lily se uniram contra os caçadores, e enquanto Vivian os distraía com seus morcegos, Lily instantaneamente os nocauteou com sua força. Enquanto isso, Evan correu para atacar o líder e seu ala Hunter, mas uma flecha foi disparada em sua direção em alta velocidade. Então seu irmão mais velho protegeu com seu corpo e foi empalado pela flecha. No entanto, Evan ficou furioso e avançou em direção ao caçador, mas o líder o esfaqueou pelas costas com sua adaga mágica e metade do corpo de Yuan congelou dentro de cristais. Ele começou a torturar Yuan e ameaçou matá-lo, e seu irmão mais velho implorou que ele poupasse sua vida. Então o líder o questionou sobre seu propósito de vagar por aqui, e disse-lhe que pouparia a vida de seu irmão se respondesse com sinceridade. Naquele momento, Ren entrou em ação e ficou na frente do líder para defender os lobos. E mesmo que o líder achasse engraçado, Lily se juntou a Ren na luta e disse que a condição de Eu não era boa. Então Lily decidiu usar seu poder recém-adquirido de sua evolução. E depois que ela reuniu seu poder mágico, ela criou duas garras em suas mãos, uma com poderes de fogo e outra com poderes de gelo. Mas enquanto ela continuava a reunir mais poder mágico, Lily criou um tornado de fogo e gelo que colidiu e liberou vapor. A líder ficou chocada com sua magia e os caçadores se defenderam com seus encantamentos. Mas depois que a névoa se dissipou, eles viram que os pares haviam escapado. Depois que Vren e os pares chegaram a um lugar distante, Vivian lançou sua magia para garantir que a área fosse segura, mas Lily disse que Evan precisava ser tratado, pois seus ferimentos eram críticos. No entanto, quando Ren questionou o irmão mais velho sobre a ascensão dos pares, ele lhe disse que seria um grande golpe para os caçadores de demônios. Só então, Yazaki e Yu apareceram junto com o terminal. Então Ren garantiu ao lobo que eles estavam do lado deles, mas o terminal correu até ele e reclamou que ele foi mal utilizado. Por que você viu o lobo ferido e revelou que ela poderia facilmente curá-lo com sua magia de cura? Mas o lobo mais velho estava cético em um street. Então por que você garantiu a ele sua magia da água? Ela cercou o lobo em uma enorme bolha de água e disse a todos que levaria algum tempo. Então Vivian decidiu questionar o lobo nesse meio tempo, e ele concordou, pois achava que os havia arrastado para essa bagunça. No entanto, Ren o apresentou como a pessoa que sequestrou Lily. Isaac ficou irritado, mas ele explicou que eles não a haviam prejudicado em nada. Então o lobo revelou que eles haviam sequestrado Lily por causa da profecia de uma sereia, mas porque ele desconhecia tal coisa. Então o lobo explicou que caçadores de demônios e pares lutavam entre si há muito tempo. Mas de acordo com a profecia, o dia do retorno se aproximaria e os pares se reuniriam e o número de caçadores de demônios diminuiria. E ele confirmou que haviam capturado Lily para reunir os pares. Mas Lily perguntou por que ele não disse isso no primeiro lugar, então o lobo disse que achava que ela estava sob o controle de Vivian, a seita do sangue. No entanto, Vivian a provocou e disse que se ela algum dia controlasse alguém, seria alguém mais forte e não fraco como Lily. Só então, Yuan acordou e foi completamente curado por Yu. Então seu irmão mais velho agradeceu por ele. Mas naquele momento, eles foram atacados pelos caçadores novamente e Vren os defendeu com seu escudo. O caçador correu para atacar, mas Yazaki o agarrou pela cabeça e o esmagou no chão. Então o líder se revelou. E Vivian e Lily disseram a Yazaki para atacá-lo com seu movimento mais forte, mas Yazaki disse que eles deveriam conversar com ele e tentar negociar primeiro. No entanto, o líder jogou uma adaga em sua direção que atingiu Yazaki no peito, mas derreteu assim que fez contato. Então Yazaki o avisou novamente e disse-lhe para conversar sobre as coisas, mas o líder continuou a jogar as adagas nele. Yazaki tentou seu melhor para não recorrer à violência e convencê-lo, mas o líder ficou com medo da força de Yazaki e tentou fugir, mas Yazaki o pegou com seu feitiço e sacudiu-o na cabeça que o mandou voando para longe. Ren perguntou se era assim que ele lidava com seus inimigos, então Yazaki disse que era e Vivian perguntou a Ren se ele havia relatado isso a Raven. Os lobos decidiram ir embora, mas por que você os parou e perguntou se eles poderiam contar a ela o texto original da profecia da sereia? Então o lobo recitou a profecia exata, e Ren se perguntou se ele a tinha ouvido em algum lugar antes. Eles perguntaram a Lily se ela se juntaria a eles, mas ela alegou que estava feliz na casa de Ren. Mas logo após os lobos partirem, a caçadora apareceu e manteve Yu como refém, e exigiu que eles deixassem o líder ir. No entanto, Mangon apareceu naquele momento e disse a Lady Hunter que ele assumiria a partir daqui, mas ele pediu a Ren que fizesse um acordo e deixasse o líder ir em troca de Vail. No entanto, eles ainda foram pegos como o terminal havia relatado a Raven. Mangon mostrou sua preocupação com Vail e perguntou se ela estava bem, mas ela o chutou para longe e o chamou de irmão enquanto questionava por que ele estava aqui. Então,
Todos ficaram chocados ao ver que Mangon e Wu eram irmãos. De volta a casa, Ren perguntou a Mangon se Wu era sua irmã verdadeira. Então ele revelou que Wu era de fato sua irmã de sangue e disse que se importava com ela mais do que qualquer um. Mas Wu argumentou que ela não queria sua expressão de amor e disse a ele para deixá-la em paz. Ren pediu que ela não ficasse tão brava, mas ela disse que ele não iria entender, e ela revelou através de seus flashbacks como Mangon sempre a perseguia e tentava segui-la. Ela também lembrou que Mangon a havia machucado com seus encantamentos ao invés de protegê-la. Então Lily disse que ele era um perseguidor. No entanto, Ren perguntou a Mangon se ele também era uma sereia. Mas ele revelou que ele era um autêntico caçador de demônios e que seu pai era um caçador de demônios com sua mãe sendo uma sereia. Ren ainda questionou por que Mangon não era uma sirene. Então Vivian explicou que apenas os descendentes femininos se tornam sirenes. E ela também afirmou que um casamento entre uma sereia e um humano já era raro. Mas nunca se ouvirá falar de um casamento entre uma sereia e um caçador de demônios. Vivian perguntou a Il sobre seus pais e expressou que adoraria conhecê-los. Mas Il revelou que seus pais haviam desaparecido um dia e foi por isso que ela viajou ao redor do mundo para encontrá-los. Então Vivian a encorajou e desejou que ela os encontrasse logo. Nangon disse que ficou impressionado com as habilidades dos párias, já que antes não conseguia identificá-los. Então Ren o informou que ele era apenas um humano comum. Mas por que Il perguntou a Ren se ele já havia conhecido o irmão dela antes? E ele disse a ela que o conhecera na Inglaterra. Então Mangon perguntou a ele sobre o propósito da visita ao castelo de Yorkford. Mas Vivian não tinha certeza se deveriam confiar nele e contar tudo. Então, por que você disse que ele não trairia sua irmã e que ele dificilmente conheceu qualquer outro caçador de demônios? Vivian também disse que, como seu QI já estava baixo, ele não era um bom espião para começar. Então Ren revelou que eles foram para Yorkford para conhecer seu novo inquilino, Yazak. Só então, Lily animadamente compartilhou seu elenco e disse a ele que seus ancestrais eram lobos majestosos, mas Ren se perguntou se os Uskis também eram lobos. Então Lily ficou confusa e perguntou o que ele queria dizer. Ren pensou que Lily não deveria ter se lembrado, então ele revelou a ela que ela realmente havia se transformado em um Uski antes de evoluir. Mas Lily começou a chorar e rolar no chão. Então Vivian disse que havia uma maneira precisa de testar seu sangue para seus ancestrais. Ela pediu a Lily que se levantasse e ficasse em pé. E naquele momento, Vivian mordeu Lily no pescoço com seus dentes de vampiro, mas todos ficaram chocados e Mangon pensou que Vivian a havia atacado. Mas Yazak acalmou a todos e Vivian revelou que esse era o método para verificar seu sangue. Então Lily pediu para avisá-la antes que ela fizesse isso da próxima vez. Vivian revelou que era uma boa notícia e Lily pensou que ela era um lobisomem. Mas ela disse que Lily tinha o sangue de um cachorro real junto com o sangue de um husky também. Então Lily ficou chateada, e eles começaram a brigar novamente. Enquanto isso, a campainha tocou e Ren se perguntou se havia novos convidados em sua casa. E Mangon decidiu abrir a porta, mas foram os lobos que vieram à casa de Ren e Evan ficou chocado ao ver um caçador de demônios na casa de Ren. Então os dois se prepararam para lutar e se transformaram, mas Yazak os disciplinou e pediu a Ren que explicasse a situação. Mas mesmo depois que Ren revelou que ele era um membro externo do grupo, o lobo mais velho estava relutante em confiar nele. No entanto, ele disse que seu QI não era suficiente para ser um espião, então não importava, e Evan riu dele. Vivian perguntou a ele sobre o motivo da visita desta vez. Então o irmão mais velho disse que eles estavam aqui para convidá-los para se juntar ao seu grupo. Mas os párias não acharam graça e Vivian questionou se ele realmente acreditava em tal profecia. Então Evan tentou assustá-los e disse que eles estavam à vista dos caçadores de demônios e que até Vren seria arrastada para essa bagunça. Mas Vivian rebateu e disse que seu poder seria suficiente para proteger Vren e eles lutariam contra os caçadores de demônios novamente a qualquer dia. No entanto, o lobo mais velho pegou um pedaço de ouro brilhante e disse que a condessa poderia precisar dele. Então ele lhes disse que se ela se juntasse a eles para ajudar, eles dividiriam igualmente a recompensa. Lily disse com orgulho que Vivian estava do lado deles e não seria tentada pelo dinheiro. Mas os olhos de Vivian brilharam e ela foi tentada pelo ouro. Mas naquele momento, as luzes se apagaram e todos pensaram que era o ataque do caçador de demônios. Vren pediu ao terminal para verificar o saldo em sua conta e ele descobriu que havia ficado sem dinheiro para pagar a conta de luz. Então Yuan e seu irmão zombaram deles. Ren pediu qualquer solução, mas Yazak alegou que ainda não havia encontrado um emprego, e Mangon disse que só tinha 20 ienes nos bolsos. Então Ren saiu da sala e pediu a todos que lhe dessem algum espaço pessoal para pensar sobre isso. No entanto, os lobos instaram os pares a se juntarem a eles, mas Lily disse que eles devem trabalhar juntos e encontrar uma maneira de pagar as contas de Vren. No dia seguinte, Vren acordou e ficou surpreso que não havia ninguém na casa, mas suas contas ainda não estavam pagas e até a água das torneiras havia terminado. Então ele pediu ao terminal para teletransportá-lo para algum lugar. Enquanto isso, Lily começou a trabalhar em um café para animais de estimação e ingressou como funcionária temporária do dia. Mas Vivian observou da janela e jurou trabalhar ainda mais do que ela. No entanto, por que você tocava seu violão nas ruas e se perguntava para onde seu irmão tinha ido? Red chegou ao escritório de Ravenna e perguntou se ela lhe emprestaria algum dinheiro, mas ela estava com raiva de um Street e questionou por que ele precisava do dinheiro. No entanto, ela disse que, como ele havia trabalhado duro para proteger seus inquilinos, ela lhe emprestaria o dinheiro,
e Vren ficou aliviado por ele agora poder pagar suas contas. Vren perguntou a ela sobre a profecia da sereia e disse a Raven que ele tinha visto escrituras semelhantes na placa de metal que havia encontrado na dimensão do sonho. Então ele se perguntou se os pares tinham alguma conexão com a dimensão dos sonhos. E Raven confirmou isso e disse a ele que a maioria dos pares vem de lá. Vren ficou chocado e questionou por que ela não havia contado isso a ele antes. Mas Ravena disse que se ele fosse incapaz de descobrir isso, ela não precisaria dele aqui. Enquanto isso, Vivian e Yazak se aproximaram de Wu e pediram que ela os ajudasse a ganhar dinheiro no caminho do Pária. Então Vivian revelou que com a ajuda de Wu, eles encontrariam tesouros sob o oceano. Wu os levou para o fundo do oceano e Vivian pegou um mapa antigo que havia guardado para mais tarde. Mas Yazak questionou se Lily se juntaria a eles. Então Vivian disse que ela era adaptável e poderia facilmente encontrar empregos humanos. De volta ao escritório de Ravena, Ren questionou como os pares viriam à superfície do planeta a partir da dimensão dos sonhos. E também se perguntou se ele poderia encontrar uma maneira de fazer com que os caçadores de demônios e pares se dessem bem. Mas Ravena disse que mesmo sabendo de todos os segredinhos ainda não seria o suficiente para fazê-los se darem bem, e ela também disse que não havia garantia de que todos os pares são bons por natureza. No entanto, ela questionou por que ele estava tão interessado neste assunto e se perguntou se ele estava assustado com os caçadores de demônios depois de apenas um ataque. Mas Ren disse que não tinha medo e que, embora caçadores e pares sejam difíceis de lidar, era para a segurança de seus inquilinos. Então Ravena concordou e disse que já que ele insistia tanto, ela o mandaria para a dimensão dos sonhos da próxima vez para que ele pudesse investigar por si mesmo. Ren estava animado, mas Ravena o avisou que, como a diferença entre os dois mundos era maior, ele experimentaria alguns sintomas ruins. Ren perguntou se sua imunidade mágica era um dos sintomas, mas Raven pediu que ele enviasse um relatório sobre seus sintomas e disse que fazia parte de seu trabalho, e Ren suspirou de exaustão. Ele se teletransportou de volta para sua casa, mas ficou surpreso ao ver que a eletricidade estava de volta. E ao entrar em sua casa, viu que todos haviam preparado jantar para ele, então os questionou sobre a conta de luz. Os pares disseram que trabalharam duro o dia todo para ganhar dinheiro e pagaram a conta. Isaac disse que, como Vren estava chateado, eles queriam fazer as pazes com ele. Então Vren ficou feliz com seus esforços e Lily perguntou se eles já provaram que poderiam protegê-lo o tempo todo. Vren concordou e Lily revelou um bolo que aprendeu a fazer em seu novo emprego. No entanto, ela alegou que, apesar de sempre ter usado apenas para comer, ela não queria que Vivian tirasse sarro dela. Então Vren a elogiou e Vivian disse que preparou muita comida hoje. Evan e seu irmão observavam de fora e achavam que tudo estava resolvido. Então eles deixaram o local e sumiram. Ren revelou a todos que iria para a dimensão dos sonhos e por que você se perguntou se ela encontraria alguma pista sobre seus pais perdidos lá. Mas Ren questionou o paradeiro de Mangon. Então, por que você disse que ele estaria disponível se você precisasse dele? E ela também disse que Mangon nunca considerou outros caçadores de demônios como seus parceiros. Lily perguntou a Ren se ela poderia ir com ele para a dimensão dos sonhos. Então Ren anunciou que todos eles poderiam acompanhá-lo se quisessem. Lily se empolgou e começou a dançar de felicidade. E Vivian pediu para Ren levá-la para a dimensão dos sonhos também. Ela alegou que queria ir para a dimensão dos sonhos, mas como ela era a mais antiga entre elas, ele perguntou sobre suas memórias do lugar. No entanto, Vivian disse que estava muito esquecida e pensou que se fosse lá novamente, poderia se lembrar de algo.